As perspectivas macroeconómicas e orçamentais 2021-2025 que o CFP agora atualiza configuram um cenário em políticas invariantes, isto é, um cenário que considera o atual status quo, logo a ausência de medidas de política que possam vir a ser adotadas no futuro. Com esta atualização, o CFP antecipa uma recuperação do crescimento real da economia portuguesa para 4,7% em 2021 e para 5,1% em 2022, face a uma contração que ocorreu em 2020, muito expressiva, de 7,6%. No médio prazo, em políticas invariantes, o crescimento da atividade económica deverá convergir para o crescimento do PIB potencial, ou seja, em torno dos 2%. Há aqui, portanto, uma revisão em alta do cenário face ao exercício que fizemos em março e que é justificado pelos desenvolvimentos favoráveis que aconteceram em Portugal, com a campanha de vacinação, com a diminuição das taxas de infecção, com o alívio das medidas de restrição à atividade económica e agora pela incorporação também do plano de recuperação e resiliência que, entretanto, foi aprovado. A revisão em alta acontece em praticamente todas as componentes do PIB, quer do lado interno, quer do lado externo. No que diz respeito à vertente interna, salientaria a esperada recuperação mais robusta do consumo privado e também do investimento, este último muito determinado pelos tais desenvolvimentos do PRR. No que diz respeito à componente externa, é esperada uma melhoria das exportações líquidas e isso fica essencialmente a dever-se à recuperação das exportações de bens numa primeira fase e depois, de uma forma mais gradual, a recuperação também do lado das exportações de serviços, pois há aqui uma retoma também ela mais gradual do setor do turismo. Passando agora ao cenário orçamental, pode dizer-se que a melhoria das perspectivas de crescimento económico, que a atualização do cenário macroeconómico agora antecipa, sustentam a continuação da redução do desequilíbrio orçamental ao longo do horizonte de projeção. Começando pela despesa pública e num cenário de políticas invariantes, o CFP estima que o peso desta despesa diminua ao longo do período de projeção e isso fica, desde logo, a dever-se ao efeito denominador, isto é, ao crescimento do próprio PIB nominal a um ritmo superior ao crescimento da própria despesa. O peso da despesa total vai reduzir-se assim de 48,3% no produto para 43% no final desse mesmo período de projeção. Ainda assim, para este ano de 2021 e face ao nosso exercício de março, estamos a antecipar uma revisão em alta da despesa pública, das administrações públicas e isso fundamentalmente pressionado pelo aumento das despesas com prestações sociais, com subsídios e com consumos intermédios, refletindo as medidas de apoio à pandemia que entretanto foram adotadas e também o reflexo do aumento da própria despesa de capital em virtude da aceleração de alguns investimentos e também precisamente do impacto já do plano de recuperação e resiliência. Também no que diz respeito à receita, esperamos uma descida, uma diminuição desse mesmo peso da receita ao longo do período de projeção e aqui de novo por força desse impacto do crescimento do PIB nominal e portanto do efeito denominador na trajetória dessa mesma receita pública. Dessa forma, partimos de um peso da receita pública na ordem dos 44% do PIB em 2021 para se fixar em 41,7% do PIB em 2025. Considerando, portanto, esta evolução, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, o déficit orçamental em 2021 sofre uma ligeira revisão em alta, face ao nosso exercício de março. Estimamos agora que esse déficit se fixe em 4,2% do PIB, portanto uma décima a mais do que tínhamos projetado em março, e esta revisão, como há pouco mencionava, está sobretudo relacionada com o maior reflexo das medidas de combate à pandemia que foram adotadas fundamentalmente no primeiro semestre do ano, sendo certo que o Conselho das Finanças Públicas estima que o impacto dessas medidas possa atingir 2% do produto em 2021.
Entre 2021 e 2025, fundamentalmente por força da melhoria das perspectivas económicas, estamos a estimar uma diminuição do déficit em cerca de 2,9 pontos percentuais, para ele se fixar no fim em 1,3% do PIB, precisamente em 2025. Também podemos dizer que o grande impacto da melhoria das condições económicas se faz sentir, se reflete ao nível da dívida pública. Aqui temos, de facto, um impacto muito significativo. Se pensarmos no período que vai de 2020 até 2025, estamos a projetar neste momento uma redução na ordem dos 19,5 pontos percentuais, ou seja, a dívida parte de um valor máximo de 133,6% do PIB em 2020 para se situar em 114,1% do PIB em 2025, e isto é fundamentalmente motivado pela melhoria do cenário macroeconómico. De facto, a dinâmica da dívida é determinada por um efeito dinâmico favorável, o que podemos neste momento apelidar de um efeito de bola de neve revertido e que evidencia um contributo do crescimento do PIB que é superior ao da taxa de juro, sendo certo que este efeito dinâmico acaba por justificar a maior parte dos progressos alcançados nesta matéria. 17,9 pontos percentuais desta redução de 19,5 pontos percentuais é justamente imputável ao efeito dinâmico, à melhoria da situação económica. Embora não tendo um impacto visível, direto, em termos orçamentais, o Conselho das Finanças Públicas assinala, como vem fazendo nos últimos anos, a questão e o peso das responsabilidades contingentes. E estas responsabilidades contingentes também foram, digamos assim, reforçadas com a pandemia. O seu peso já era significativo e agora a pandemia incrementou esse mesmo peso e as preocupações que nós devemos ter também com as responsabilidades contingentes. Como é sabido, um conjunto de garantias que o Estado assumiu, nomeadamente no âmbito de linhas de crédito que foram concedidas de apoio às empresas mais afetadas pela pandemia, esse é um aspecto. Depois temos responsabilidades menos visíveis, mais indiretas, por exemplo, o caso das moratórias bancárias no âmbito de créditos bancários que foram concedidas, moratórias essas que de facto não têm impacto orçamental imediato, poderão vir, no entanto, a ter, caso, havendo situações de incumprimento e situações graves e recorrentes de incumprimento, se essas situações, em última análise, tiverem ou vierem a ter algum impacto sobre as contas públicas, com a necessidade de apoio financeiro do Estado ao setor bancário. Portanto, temos que ter, de facto, atenção relativamente a esta questão das responsabilidades contingentes e bem assim, um peso de outras matérias que poderão ter uma expressão orçamental mais indireta, mais difusa, nomeadamente o apoio a determinadas empresas no âmbito do setor dos transportes e ainda a questão do setor financeiro, mas que devem merecer o nosso acompanhamento e a nossa atenção. Este momento é um momento em que, não obstante esta dinâmica favorável que antecipamos, quer do ponto de vista macroeconómico, quer do ponto de vista orçamental, não obstante essa dinâmica, os riscos macroeconómicos e orçamentais devem ser devidamente sinalizados porque eles são significativos. Desde logo, um eventual agravamento da situação pandémica, que obrigue, nomeadamente, a novas restrições da atividade económica e designadamente em setores-chave, como é o setor do turismo. Obviamente que isso terá um impacto do ponto de vista do crescimento económico e depois também, inevitavelmente, sobre as contas públicas. Um outro risco, eventualmente descendente, prende-se com a própria execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Está prevista, em média, uma execução anual próxima dos 3 mil milhões de euros. Ora, se esta execução ficar abaixo deste valor, obviamente que isso pode comprometer o investimento, a taxa de crescimento do investimento, conseguindo também a taxa de crescimento da economia. Uma chamada de atenção, de novo, para a situação financeira global do Estado, das famílias e das empresas,
incluindo a situação do setor financeiro, a qual deve ser acompanhada com toda a atenção, pois também ela pode configurar um risco, quer do ponto de vista macroeconómico, quer orçamental. Na verdade, num contexto de elevado endividamento e do peso da nossa dívida externa, importa evitar quaisquer pressões que afetem o rating da República Portuguesa e, por conseguinte, as condições de financiamento do soberano. No que diz respeito aos riscos mais especificamente orçamentais, de facto, eles estão muito dependentes da evolução económica, mas salientaria aqui especialmente os riscos que recaem sobre a despesa pública. Fatores de pressão da despesa pública, sobre a despesa pública e que, de alguma maneira, podem ter sido impulsionados ou incrementados com a pandemia. Chamo a atenção, nomeadamente, para uma pressão que estamos a assistir neste momento, com o aumento das contratações na administração pública, despesas sobre o pessoal, sobre os custos de pessoal e despesas também ao nível das pensões, em virtude do envelhecimento demográfico, sendo certo que estas pressões, no que diz respeito às pensões, se farão sentir essencialmente mais no médio e longo prazo. O atual momento obriga, de facto, a que se dê uma especial atenção à despesa pública. Como acabámos de verificar, o período que iniciamos é um período que será de uma certa distensão da política orçamental, marcado por estas medidas de forte estímulo de que o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é o exemplo do cimeiro. Para além disso, num quadro de um certo alívio das regras orçamentais, de suspensão das regras orçamentais, e, portanto, isso pode criar a ideia de que estamos perante uma situação fácil. Não é assim. É importante aproveitar este momento de distensão para olhar para os fatores estruturais que condicionam a realização da despesa pública e também para os aspectos institucionais. Nomeadamente, chamamos a atenção para este ponto, importa lançar mão de instrumentos de análise, por exemplo, a chamada revisão da despesa, Expenditure Review, que permitam obter as necessárias poupanças, desde logo o reforço da qualidade da própria despesa pública e levando a que se suprima e elimine todas aquelas formas de despesa que se revelem ser desnecessárias ou improdutivas. Importa, pois, que neste momento exista a necessária coragem política para concluir, para implementar reformas institucionais, nomeadamente ao nível da administração pública e da orçamentação pública, para reforçar a eficiência e a eficácia da despesa pública. No nosso país, chamo também a atenção para este ponto e para concluir, as finanças públicas vão enfrentar duas exigências fundamentais, muito sérias. Por um lado, a necessidade de reduzir a dívida pública excessiva. Por outro lado, teremos de ter a capacidade de enfrentar os custos crescentes da transição ambiental e digital que se associam aos custos do envelhecimento demográfico. Ora, para termos folga orçamental para acomodar esta dupla exigência, sem que isso afete dramaticamente a carga fiscal futura, temos de olhar para a despesa pública com a máxima atenção. E é tudo, muito obrigada.